Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana Droga e esse é o nosso nono vídeo da nossa série Liderança Financeira, onde durante esse percurso nós falamos sobre várias formas que o seu inconsciente acaba direcionando as decisões do seu negócio. Aqui atrás a gente tem o nosso assistente, que ele faz parte do nosso cenário. Então, em vários momentos você também vai estar interagindo com o nosso assistente Ozzy. E vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os arquétipos que conduzem suas finanças. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu te convido a voltar aqui e a assistir os vídeos anteriores que também vão te ajudar a entender como todo esse padrão do inconsciente acaba conduzindo as suas decisões do seu negócio. Mas se você preferir, você pode concluir esse vídeo primeiro e depois você pode assistir os demais vídeos da série. Bom, aqui eu vou estar com o meu roteiro para que eu consiga te trazer essa informação de uma maneira mais limpa. Se eu entrar muito em termos técnicos voltado à psicanálise, isso a primeiro momento pode ser que fique mais difícil de você compreender. Então aqui eu estou trazendo uma camada mais fina para poder ir ajustando essa tua consciência até que a gente possa falar desse aspecto do inconsciente com mais profundidade, tá bom? Existe uma força que assume o comando das suas decisões financeiras, especialmente nos seus momentos de pressão. Então, Jung, que é um psicólogo suíço, ele foi além do que Freud falava. Ele trouxe essas forças internas que todos nós temos, que são os arquétipos. Então, hoje eu vou te mostrar quais estão presentes no universo financeiro da sua empresa e de você dentro dessa representatividade, ou seja, da posição que você ocupa como líder e dono do negócio, e qual provavelmente está no comando do seu negócio agora. O que são arquétipos? Arquétipos são os padrões universais de comportamento. São forças que se repetem em todas as culturas, em todos os tempos, e eles não são personagens que estão fora de você. Eles fazem parte do seu aspecto do inconsciente. São forças internas que assumem o comando em determinadas situações. Aqui a gente vai falar de arquétipos de escassez e arquétipos de prosperidade. Só que não significa que você tenha somente um ou você exclui o outro. Não, você tem essas forças internas que, dependendo da situação onde você está, elas vão ser potencializadas. Só que você tem que estar consciente de qual arquétipo que está no comando, para que você não acabe atuando com os arquétipos de escassez. Bom, o que seria esses arquétipos? O de escassez. A gente tem o órfão. O órfão é aquele líder, aquele dono de negócios, de empresa, que acha que ele tem que sofrer e viver sozinho. Então, ele incorpora muito a situação do negócio. Muitas vezes vem revestido por orgulho, vem revestido por eu dou conta sozinho, eu não posso contar com ninguém. Muitas vezes esse empreendedor, quando ele resolve empreender, muitas vezes ele vai contra o que muitas pessoas acabam trazendo para ele. No sentido de, óbvio que quando a nossa família percebe que a gente pode entrar em uma determinada situação que possa nos gerar um prejuízo, que possa nos implicar em dor, eles vão tentar nos ajudar. Então, muitas vezes, os familiares, amigos, pessoas ali que fazem parte do meio, vão tentar te persuadir a não empreender, a não ir para esse lugar. Então, o órfão, que é esse arquétipo de escassez, ele acha que ele precisa dar conta de tudo sozinho. Então, muitas vezes, para não ter que confirmar o que muitos disseram, ele não compartilha, ele quer carregar a empresa sozinho, ele não abre portas para as pessoas ajudarem ele não busca parceiros, ele não busca investimento, ele não busca apoio. Então, ele carrega essa sina de achar que ele vai dar conta do negócio sozinho. Então ele acaba se sentindo sobrecarregado. Só que ninguém faz nada sozinho.
Então não tem como esse arquétipo, quando você está ali vivenciando isso no seu negócio, eu estou em sofrimento, eu estou carregando a empresa sozinho, eu estou entrando em colapso, mas eu não sou forte o suficiente ou eu não me sinto com coragem o suficiente para buscar ajuda. Então o arquétipo do órfão, ele traz isso sozinho. Ele é alguém que acredita que está sozinho e que não pode contar com ninguém. O arquétipo do martírio você já viu eu falando em vídeos anteriores. Na verdade, é aquele arquétipo que ele se sacrifica pelo negócio. Então, ele acredita que ele só vai se sentir valorizado se ele estiver em sofrimento. Então, ele vem já com martírio. Eu preciso sofrer para que isso tenha valor. Eu preciso me entregar completamente, às vezes abrindo mão de coisas que também são importantes. A família é importante, o cuidado com a saúde é importante, mas porque ele aprende que ele só tem valor se ele sofrer. Então ele aprendeu que ele tem que demonstrar sofrimento, ou de fato sentir sofrimento, para que de fato aquele resultado seja válido. Então, se vier um investidor de bom grado, ou se alguém querer ajudar, ou se alguém mostrar para ele que existe um caminho mais fácil, ele não vai querer seguir, porque ele no inconsciente, ele carrega essa ideia, essa crença de que o negócio, para ele valer a pena, ele tem que ser sofrido. Então, se as coisas começam a dar certo, tá sendo fácil demais. Então, ele entra em colapso, ele começa a desconfiar se algo tá indo muito bem, porque ele aprendeu e o cérebro dele desenvolveu essa crença, de que a mente também, de que ele só consegue resultado se for por meio do sofrimento. A gente tem o guerreiro ferido. O guerreiro ferido, ele fala muito comigo, além do pouco do órfão também. Eu confesso que dentro do meu negócio eu carregava muito esse arquétipo do órfão, mas o guerreiro ferido é aquele que acredita que o negócio só vai dar certo se for por meio da força, da garra, e só que aí que vem a confusão. Por quê? A gente ouve as pessoas falarem que a gente precisa se dedicar o máximo possível no seu negócio. E de fato é. Aonde que vem o contraponto? É quando esse dedicar-se ao negócio, ele vem por meio de dor. Ele não vem de um lugar seguro. Ele vem de uma ferida projetada dentro do negócio. Então, aquilo que ele carregou na infância, aquilo que ele absorveu dentro da infância como necessidade, aquilo que ele reteve, que ele introjetou em relação a possíveis traumas, ele carrega isso para dentro do negócio. E o que as pessoas estão vendo como batalhador, como a pessoa que dá tudo de si, ele tá indo através de um ponto de dor. E ele toma as decisões desse negócio através desse ponto de dor. Então, ele acaba entrando em conflito com as outras pessoas, com a equipe, com os sócios, com fornecedores, com qualquer pessoa que ele entenda que ele entra no mecanismo de defesa, que ele entende que aquelas pessoas não estão ali para ajudá-lo, mas sim para atrapalhar. Então ele entra numa ferida, é aquele líder que sempre acha que todo mundo é inimigo dele, que todo mundo ali tá contra ele, que os funcionários estão contra, se alguém vem e dá uma opinião, ele não aceita, se alguém tenta ajudá-lo em relação a uma certa dificuldade, ele fica soberbo porque ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. Então ele carrega aí esse arquétipo do guerreiro ferido. A gente tem o tirano, e o tirano, ele é muito difundido na liderança e também como empreendedores. Então, é muito comum a gente encontrar dentro das empresas, dentro dos ambientes organizacionais, esse tipo de líder que também carrega esse arquétipo como dono do negócio. É aquele que é centralizador. Então ele acredita que a empresa
depende única e exclusivamente das decisões dele. Então ele centraliza, ele não permite que ninguém tenha a certa autonomia, tudo tem que ser concentrado naquilo que ele decide, na opinião dele, do jeito dele, da forma dele, então tudo é ele. Ele acredita que por ser o dono da empresa, por ser o líder, a empresa gira em torno do umbigo dele. Porém, empresas são feitas de pessoas e se ele desse conta de tudo sozinho, ele não teria por que contratar outras pessoas. Então, o tirano realmente ele é aquele que decide por meio da tirania. Eu não escuto ninguém, a minha palavra é lei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu centralizo tudo, só resolvo, eu não delego. Tá sempre desconfiando de todo mundo, centralizando, ditando as regras, sendo autoritário dentro de suas regras e, de fato, limitando ali a expressão das outras pessoas. Temos também o arquétipo da escassez, que é o eterno filho. Embora eu estou abrindo um pouco mais dentro do leque de posição de liderança, isso interfere completamente na forma em que ele decide como é que as decisões financeiras vão ser tomadas dentro do negócio. Então, o arquétipo do filho, do eterno filho, é aquele líder que ainda não cresceu. Aquele líder imaturo, que ainda está lá no ponto de vista da criança, no ponto de vista do ID, aquele que não assume completamente as suas responsabilidades, que sempre está culpando as pessoas, nunca assume de fato quando ele erra. Às vezes você já apresentou todas as provas de que o equívoco está vindo dele, que as decisões daquele líder não estão sendo mais coerentes naquele momento. Mas ele sempre vai encontrar argumentos para dizer que o erro não é dele, de não assumir completamente a sua responsabilidade. Então ele vai dizer que a culpa de não ter resolvido aquele problema, não ter tomado as decisões financeiras do negócio dele de maneira coerente, é por conta do ambiente externo, é por conta do mercado, é por conta do governo, é por conta dos clientes, é por conta da falta de funcionários. Mas ele nunca assume que o problema da empresa dele também diz respeito à postura dele, a quem ele é como pessoa. Mas também a gente tem o contraponto, a gente também tem, como eu já falei lá no início, o arquétipo de prosperidade. E esse arquétipo, ele já começa com que é o caminho pelo qual nós precisamos percorrer. Imagine que como se fosse a nossa meta, o nosso alvo. Primeiro que o arquétipo que nós trazemos a respeito da prosperidade é o rei. Porque o rei, de fato, ele governa com excelência. Ele lidera com autoridade. Só que diferente do tirano, ele não lidera através de uma dor infantil. O líder, que é rei, ele lidera através de uma posição madura, justa, generosa. E ele entende que só há governo, que só há um rei ali, um império, se houver o povo. Então você percebe que o rei ele decide em prol de um bem maior, não só do bem dele, mas de um bem maior, de tudo aquilo que cerca aquele ecossistema como empresa que diz respeito a ele. Então ele sabe dar valor de fato a quem entrega, ele sabe como cobrar, ele sabe como falar com as pessoas, ele sabe como tomar decisões e tomar decisões com clareza. Não decisões por vaidade, não decisão por um mecanismo de defesa, não decisão por uma posição do ID ou até mesmo do superego, crítico demais ou impulsivo demais. Assim também como a gente tem o Criador. O Criador, ele é aquele que vai cuidar de toda a expansão do negócio. Então, ele vai operar a partir da abundância. Então, ele acredita que sempre é possível criar novas soluções. Ele é aquele que sempre vai enxergar uma solução em meio a problemas. Então, enquanto o guerreiro ferido ou até o próprio órfão estão ali dentro, o mártir também está dentro de um vitimismo, buscando mais dor, se colocando ali como ponto de vítima e chorando em cima do problema,
O sábio, ele vem totalmente diferente, o criador, perdão. Ele vem dentro de um ponto de vista de abundância. Aonde é que eu consigo encontrar brechas para a gente continuar a expandir o negócio, continuar criando um mecanismo de desenvolvimento dessa empresa. Então, ele acredita que sempre é possível criar novas fontes. Então, ele está sempre inovando, ele está sempre buscando soluções. A gente também tem aqui o próximo arquétipo de prosperidade, que é o sábio. E eu gosto muito desse arquétipo, porque ele toma decisões com clareza e perspectiva. E eu gosto muito dessa percepção dentro do negócio. Não movido pelo aquele medo da impulsividade que o ID tem, mas sim dentro do ponto de vista que quando a gente fala dentro da estrutura da psicanálise, onde a gente tem o ID, que é o teu sócio impossível, e a gente tem o superego, que é o teu sócio crítico, o sábio vai ser o seu ego amadurecido. Então você vai tomar decisões com clareza, com perspectiva. Você não vai ser movido pela impulsividade, você não vai ser movido pelo medo, mas pela certeza de que aquele é o melhor caminho. E aceitar e acolher as decisões e resultados que serão geradas através do resultado da decisão que você tomou. Então o sábio, ele não só decide, ele não só entende qual é a melhor perspectiva, qual é o melhor caminho, mas ele também sabe acolher tanto os resultados positivos quanto os não tão positivos. Então, dentro disso, a gente sabe o quê? Que nenhum rei, que é o nosso objetivo, que é o arquétipo pelo qual nós estamos almejando dentro do negócio, ele não nasce rei. Ele é forjado, ele cresce através de uma jornada de conhecimento, através de um trabalho interno, dessa busca interna, dessa ida para o adulto, desse fortalecimento do seu ego e do enfraquecimento das suas vozes críticas e do amadurecimento do seu id impulsivo. Bom, você tem todos esses arquétipos aí funcionando dentro de você. A questão é, qual é que está mais ativo? Qual é que está tomando a decisão do seu negócio? Especialmente dentro das suas situações financeiras. O empresário em crise, ele geralmente vai oscilar entre o órfão e o mártir. O caminho que nós precisamos percorrer, como eu já falei, é a gente despertar esse rei em você. Mas não como um rei mascarado, mas de fato com uma força verdadeira, essa força interna que você desenvolve de dentro para fora. Bom, no nosso próximo vídeo, e vai ser o último da nossa série, eu vou falar sobre a sua reconstrução. O que muda quando você, líder, muda e como você pode começar essa jornada. Aproveita que me conta nos comentários qual desses arquétipos você mais se identificou, se foi mais de um ou somente um. O fato de identificar já começa ali o processo de cura. Aproveito também para te dizer que aqui embaixo a gente tem o link do nosso diagnóstico gratuito, onde você já consegue descobrir qual é o arquétipo que você está aí, qual o padrão financeiro que está conduzindo o seu negócio. Até o próximo vídeo.